Então, eu começo, né, eu selecionei aqui 10 temas, não sei se haverá tempo de ver todos, vamos tentar, acho que sim. Eu começo com um que tem me interessado bastante, que está no artigo 69, parágrafo 2º do Código. E eu estou chamando de compartilhamento de competências. Essa é uma regra que concretiza o princípio da eficiência no processo e traz para o âmbito processual a teoria das capacidades institucionais do direito público em geral. E até não só do direito, de vários outros ramos, como administração, economia, nós sempre devemos nos preocupar em ter como profissional cuidando de determinado assunto aquele que tem expertise no assunto, né, que se dedica ao assunto, que conhece do assunto. E no mundo todo, a formação dos juízes é generalista. Então, o juiz ele se forma e assume o posto pronto para receber qualquer tipo de demanda, né? E muitas vezes há um caso que chega ao seu conhecimento ou para a sua análise que ele não tem a expertise necessária. Então, imaginem que o juiz se depara com um caso de recuperação judicial complicado. Ele não conhece bem o assunto, mas há um outro juiz ali na mesma comarca que é especialista nisso, professor da universidade. Por que não chamá-lo para ajudar naquele processo? Por que não compartilhar essa competência? Aproveitando a expertise do colega para ajudar no assunto. Por que não compartilhar competências para uma execução ou para várias execuções contra o mesmo devedor? Podendo ter penhorado o mesmo bem ou ter uma penhora de faturamento que vá saldando todas as dívidas conjuntamente. Por que não congregar esforços para efetivar melhor uma tutela provisória? Ou para facilitar uma quantidade considerável de intimações ou citações, concentrar tudo num juízo. Então, o parágrafo 2º permite isso, do artigo 69. E mais, nós conversávamos no caminho do aeroporto para cá sobre a litigância de massa, a litigância repetitiva, de que todos nós, advogados públicos, participamos, né? Então, um dos grandes litigantes habitual é o poder público. E para cuidar ou para melhor gerir essa massa de processos que se repetem, mudando só o nome da parte e o número do processo, o Código criou ferramentas ou instrumentos que servem para essa gestão dessa quantidade grande de processos. E nós temos aí dois grandes instrumentos, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas e os recursos repetitivos. Mas esses instrumentos, eles só servem quando a questão repetitiva for uma questão de direito. Se a questão repetitiva for de fato, não cabe IRDR nem recurso repetitivo. Aliás, não cabe recurso especial extraordinário para rever matéria de fato, como sabemos. Mas para essas situações em que a questão de fato se repete, nós podemos nos valer do artigo 69, parágrafo 2º, do compartilhamento de competências. Nós conseguimos perceber aí, lendo o parágrafo 2º, que há vários incisos, há vários exemplos dados de compartilhamento de competências. E um deles é justamente a concentração de processos quando há a repetição em matéria de fato. E nós tivemos um caso, nós tivemos aqui no Brasil um caso importante, que foi aquele do Rio Doce, né, do acidente que atingiu a cidade de Mariana, mas um juiz de Araxá, né, que é uma comarca em Minas Gerais, tomou a iniciativa de convocar os outros juízes, porque aquele acidente gerou mais de 600 ações, muitas em comarcas diferentes. Então, houve um compartilhamento de competências. Um juiz ficou responsável por instruir, né, os advogados foram convocados para ter um representante para lidar com o caso, e concentraram tudo num processo só, né, viabilizando o contraditório para todo mundo, e houve uma sentença única para todos os casos.
Então, imaginem a mesma testemunha ser ouvida 600 vezes, a mesma perícia ser produzida 600 vezes. Então, fez-se isso num processo só, a produção da prova, o julgamento, chamando todo mundo para atuar ali, né? E os juízes com atividade compartilhada, um instruindo, outro coletando elementos e outro julgando. E, em pouco tempo, conseguiu-se produzir uma sentença para todos os 600 casos. E vejam que a repetição é de fato, ou seja, o fato é o mesmo, foi o mesmo acidente, embora fossem 600 e tantos processos. Então, essa é uma regra, como eu disse, que tem uma potencialidade enorme, mas não vem ainda sendo percebida. Eu lá na Universidade Federal de Pernambuco estou orientando uma dissertação de mestrado sobre isso, e a minha orientanda está defendendo no trabalho, deve ser defendido agora em fevereiro. Ela defende que esse ato entre os juízes é um ato negocial, é um negócio processual entre juízes, né, e ele serve para compartilhar competências. E aí é o início de uma quebra de um dogma ou de um paradigma, né? Será que não pode haver negócio sobre competência absoluta, ainda que seja para juntar ou compartilhar, né? Rigorosamente não é possível para mudar a competência, mas por que não para dividi-la, né? Então, é um assunto que merece mais atenção, não só teórica ou dogmática, mas também prática, né? Há uma possibilidade de ter mais eficiência em processos judiciais a partir da atividade concertada, né? Concertada aí com C, não com S, né? de equivalente a concerto musical. Se é possível juntar vários instrumentos e produzir uma boa música, por que não juntar vários juízos e produzir uma boa sentença, né? Então, essa é a primeira regra que eu destaco para essa nossa conversa, né, dentre essas regras todas que ainda não mereceram a atenção que precisam merecer. Então, nós temos aí, como eu disse, precedentes, causas repetitivas, negócios processuais, né, uma série de assuntos que são sempre lembrados, mas esses aqui também precisam ser observados porque podem contribuir para bons resultados. O segundo que eu destaco é um assunto que eu venho chamando de litigância responsável. O código tem uma série de regras aparentemente simples ou de pouca importância, mas quando juntamos todas elas, nós podemos chegar a um resultado muito interessante. Nós vivemos uma realidade incomparável. Em nenhum lugar do mundo existe um país com mais de 100 milhões de processos. No Brasil, há 108 milhões de processos, segundo os últimos dados fornecidos pelo CNJ, e somos uma população de 200 e poucos milhões. Considerando que todo processo tem um autor e um réu, todo mundo no Brasil está na justiça. Se a conta fosse assim cartesiana, todo mundo era litigante no Brasil, né? Então, esse é um dado que mostra que a nossa litigância é desenfreada. Mas se nós observarmos essas regras que eu pretendo destacar aqui, é possível que saiamos da litigância desenfreada para a litigância responsável. Vejam, o Código aperfeiçoou as regras da gratuidade da justiça. Então, nós sempre convivemos com a regra do tudo ou nada. Ou eu não pago nada, eu pago tudo. O código agora, ele contém um temperamento aí. Então, eu posso não ter condições de pagar as custas, mas se parcelar, eu consigo. Então, é possível haver um parcelamento, ou é possível haver um desconto, ou é possível haver um diferimento. Eu peço para pagar no final, se eu ganhar, com um pedaço do que me for pago. Enfim, é possível que em vez da gratuidade, se facilite o pagamento das custas. Então, esse é o primeiro ponto que é bom, que é importante registrar. Ao lado disso, nós temos no Código um processo cooperativo, né? E aqui é importante fazer uma observação. O termo cooperação não foi bem absorvido por alguns que dizem que é uma ilusão querer que o autor ajude o réu ou vice-versa. São adversários, é claro que não vai ajudar. Tem gente que até em tom de menosprezo diz que estão querendo um processo dos ursinhos carinhosos. Eu ouvi essa frase um dia desse, eu disse, o que significa isso, né?
é todo mundo de mão dada, cantarolando. Não é isso. O processo não é isso, é uma disputa. Né? E cooperação nada mais é do que concretização de lealdade e de boa-fé. Né? E lealdade existe até na guerra. Né? Se estamos falando em disputa, vamos ao extremo que é a guerra. Né? Na guerra, se eu hastear a bandeira branca, meu adversário não deve me alvejar. Né? Inclusive é crime de guerra se ele o fizer. Se o meu adversário cair ferido ao meu lado, eu não vou deixá-lo morrer, aproveitar e matá-lo. Eu vou salvar a sua vida e ele vai se tornar meu prisioneiro. Então essas regras de lealdade, elas existem em qualquer disputa e devem existir também no processo judicial. De forma que, se eu proponho, por exemplo, que é uma regra que está lá, né, no regulamento, na parte que trata da petição inicial, se eu proponho uma demanda para revisar um contrato, eu tenho que dizer exatamente o que eu quero que seja revisto e continuar cumprindo o que não precisa ser revisto. Isso mostra um alto grau de responsabilidade, um maior conteúdo ético, né, e mais lealdade na condução das situações jurídicas. Somando ao regime de gratuidade com esse perfil cooperativo, a gente tem, ao lado disso, também o regramento dos honorários de sucumbência. Percebam que, com isso, a gente fecha a ideia de uma litigância responsável. Imaginem que eu, examinando o meu caso, eu digo, eu acho que eu tenho direito a 50, mas eu vou pedir 100. Pode ser que dê certo. No código anterior, se eu pedisse 100 e o juiz me desse 50, os honorários se compensavam e tudo bem, ótimo, eu ganhei os 50, não tive nenhum risco. No código atual, se eu peço 100 e o juiz me dá 50, eu vou pagar honorário sobre os 50 que eu perdi. E isso, se eu insistir e o meu recurso for negado, os honorários vão ser majorados. Se eu for condenado a esses honorários e não pagar, eu vou pagar mais 10% de multa no cumprimento de sentença e mais 10% de honorários. Então, o custo é muito mais alto, o risco é muito maior. Se eu entro com ação pedindo 100 e o juiz me dá 30, eu vou pagar honorários sobre 70, ainda tem os honorários contratuais do meu advogado, mais o imposto de renda, eu acho que eu não vou receber nada, eu vou terminar pagando mais do que os 30 que recebi. Então, tudo isso faz com que tenhamos hoje um processo mais responsável, uma litigância mais responsável. E isso já foi bem refletido na reforma trabalhista. Bastou inserir a exigência de honorários de sucumbência no processo do trabalho, que as demandas trabalhistas já foram reduzidas em 40%. Já existem várias do trabalho na Bahia que os funcionários não têm o que fazer. Já há um movimento aí para extinguir a justiça do trabalho, acho que é um terrorismo. Mas já há quem fale nisso. Acho que será inviável, porque no conjunto do orçamento a despesa não é tão alta, não há vantagem na extinção. Mas com certeza há uma redução. E bastou, a previsão de honorários, bastou um tempero, uma pitada de litigância responsável. E esse é o grande problema dos juizados hoje. Conversávamos isso mais cedo, né? É o problema dos juizados. Como não tem risco, a litigância é desenfreada e não responsável, há um volume excessivo de casos. Então, quando você traz para o processo regras que exigem uma maior responsabilidade, que aumentam o risco, você passa a ter uma conduta mais cautelosa. Então, essas são regras que também ainda não foram bem percebidas nessa perspectiva de uma litigância responsável, e eu tomei aí a iniciativa de inserir nessa nossa conversa para que tenhamos uma reflexão sobre isso. Pois não? Claro? Não, sobre a questão das custas, eu realmente não tinha observado essa alteração, a possibilidade... Então já funcionou ter vindo, olha aí. Nesses 108 milhões de processos, 50% estão fazendo a custa. Sim. Chamou muita atenção. Bom, essa possibilidade de pagamento das custas processuais, a parte autora poder solicitar o pagamento ao final,
Ela vai pagar com o valor que ela receber, né? Se isso lhe for deferido, né? Pensando em relação à própria fazenda pública. Mas veja, o cenário hoje, ela tem a gratuidade, recebe e não paga nada. Pelo menos ela vai deixar um pedaço lá, né? Do que ela deveria ter pago e não pagou, né? Então já... No nosso caso, ela tem a diminuição, redução de 50% do valor do meio estadual. Mas do valor de quê, exatamente? O valor das custas. Sim. Das custas normalmente pagas, a fazenda, por lei de legislação estadual, estipula um redutor à fazenda pública 50%. Então, o município vai pagar 50% do que o privado pagaria por uma... Entendi. Mas aí é um problema, porque como as custas têm natureza tributária e a justiça é estadual, aí é uma questão realmente de legislação estadual. É. Agora eu entendi. Então, nesse caso, se ela for vitoriosa, ela seria reembolsada pelo valor integral, só que, como ela não pagou, né, está pago. Né? Pois é. Pois é. Talvez o mais interessante seja o parcelamento e não o diferimento. Né? Porque muitas vezes o sujeito tem um salário de R$ 2.000 e as custas são exatamente R$ 2.000. Mas se você parcelar para ele pagar R$ 100 por mês, né, já não é simplesmente dispensar, né? Mas é uma realidade nacional. Tirando a Justiça Federal, que é barata, as justiças estaduais estão caras. Por quê? Porque nunca se pensou no modelo de gestão econômica e estão todas com o orçamento apertado. Então, a solução que estão encontrando é aumentar o valor das custas. E essa é uma realidade também, houve essa pesquisa lá em Pernambuco, 53% dos processos são gratuitos. Ou porque envolve poder público ou porque a gratuidade é deferida. E aí, essa conta não fecha, né? A gente não foi educado a saber que nenhum almoço é de graça, alguém está pagando. Né? Aquele movimento que teve em 2014, do movimento estudantil de São Paulo, que terminou repercutindo, gerou um movimento nacional de gratuidade de passagem. Estão lembrados disso? Foi logo antes da Copa do Mundo. O movimento conseguiu o que queria, as passagens não foram aumentadas e houve uma gratuidade. Para atender esse pleito, tiveram que tirar do orçamento da merenda escolar. Alguém paga essa conta. Né? Mas a gente tem um histórico do sebastianismo português que acha que, né, o Estado é a grande viúva que sustenta todo mundo. Né? Exatamente. Mas isso está estourando agora. Né? Em vários estados estão sem dinheiro. Né? Mas e uma das iniciativas não tem condições, vamos parcelar. Por que tem que dar gratuidade total? Dá metade da gratuidade, então. Mas esse custeio precisa vir de algum lugar, né? As custas servem para isso, né? Então, acho que é importante. Lá na Procuradoria, a gente tem o hábito de impugnar as gratuidades todas. E quando o sujeito é condenado, ele perde, mesmo com gratuidade, ele é condenado em honorários, a gente executa. Para mostrar o seguinte, tem consequências se você entrar e perder. A justiça não é uma brincadeira. Né? Cada processo judicial custa, em média, alguns são mais caros, outros mais baratos, mas custa em média R$ 12.000. É por isso que até R$ 20.000 a Fazenda Nacional não executa mais a execução fiscal. Porque não vale a pena. O processo custa mais do que o crédito que está sendo executado. Até R$ 5.000 não escreve nem mais em dívida, Fazenda Nacional. Porque o custo de inscrever em dívida é maior que o crédito. Então, se...
Os conselhos profissionais, as anuidades são o quê? 500, 600 reais. O sujeito não paga, eles executam, ele não compensa. O custo do processo é muito maior. Mas a gente não tem essa noção, né? Nós não fomos educados para isso. Mas, enfim, o que eu queria destacar é que essas regras todas, que envolvem o custo do processo, se forem bem observadas, nós podemos chegar a um cenário de litigância responsável, saindo do cenário da litigância desenfreada. Uma outra regra muito interessante do código, que ainda alguns começam a perceber mais, mas ela pode dar resultados muito bons, é o da produção antecipada de provas. O código regulou a produção antecipada de provas de modo a não exigir mais que eu comprove a necessidade, uma urgência, um risco de dano. Não, eu tenho direito autônomo a produzir uma prova. O objeto do processo pode ser simplesmente a produção de uma prova. E não tenho nem risco de sucumbência. Então, isso é muito interessante e pode ser muito produtivo, porque imagine que eu não tenho ainda segurança se tenho a prova, ou se vou conseguir produzir a prova para ganhar aquele processo. Então, eu posso entrar com ação apenas para que aquela prova seja produzida. Ela vai funcionar ao mesmo tempo como uma interpelação contra o meu adversário. Depois que a prova for produzida, eu posso ter a segurança ou não de propor ou não a ação. E posso até, com isso, gerar um cenário favorável a um acordo. Porque, dependendo da prova produzida, todos vão dizer, rapaz, aqui isso está bom para ele, está mais ou menos para mim, vamos tentar fazer um acordo. E pode ser algo muito interessante, né? Então, funciona como no direito norte-americano a discovery, né? Então, você já antecipa a produção da prova, já cria um cenário, né, mais ou menos robusto sobre os elementos de fato. Isso pode gerar uma boa negociação ou uma demanda já proposta já bem amadurecida, né? Dispensando toda a atividade instrutória do processo. Você antecipa toda a instrução e já fica com aquilo como um documento para você. Não, eu acho que esse seu exemplo, o caso não é nem de falta de interesse ou de interesse. Há aí talvez uma ilicitude na pretensão, né? De eu quebrar um segredo industrial, né? Ofender uma regra de... Não, mas é um bom exemplo para a gente trabalhar e criar abstração sobre o assunto. Essa situação é uma hipótese que pode quebrar regras de concorrência ou de segredo industrial, né? Sigilo, eventualmente. Então, a prova talvez se torne ilícita nesse caso, né? Porque ela ofende regras protetivas, né? E aí não é que não teria interesse de agir, é que o objeto não é lícito, né? Que não seria possível a produção daquela prova, nem mesmo numa ação entre eles, né? Ou, se for possível, é uma produção de provas, uma ação de produção antecipada de provas com segredo de justiça. Né? Se de fato é indispensável obter aquela prova, mas ali há um sigilo que não pode ser divulgado, vamos impor ali o segredo de justiça. Acho que é uma solução. Mas eu acho que o interesse de agir está comprovado na medida em que eu tenho um possível litígio contra aquela pessoa, tenho há uma relação com ela, e eu tenho a necessidade e utilidade de ter aqueles elementos, né, conhecer aqueles elementos desde logo, né, para avaliar se eu vou propor ação, para simplesmente ter aquilo guardado para garantir aí uma futura defesa, ou respaldar a minha eventual pretensão, ou até mesmo para tentar negociar, né? É por isso que se diz que a ação é autônoma. Eu posso simplesmente me satisfazer com a produção da prova. Não, eu vou ficar com isso como um documento para mim. Tá guardado. Sim. Tem um livro de Daniel Amorim, Assunção Neves, né, que foi acho que foi a tese de doutorado dele.
E tem um outro de alguém conhecido também, Flávio Luiz Iacho, professor titular da USP, também tem um livro sobre isso. Eu acredito que essa regulação foi inspirada nesses trabalhos, inclusive. Mas eu acho que é um ponto que precisa de mais atenção de todos nós, porque ele pode ser muito interessante para viabilizar um acordo e é por isso que eu coloquei ele junto da litigância responsável. Ele casa aí com a ideia da litigância responsável. Porque se eu vejo que não tem nenhum sentido, né, eu não vou arriscar propor uma ação, né, com risco de sucumbência, né, de pagar honorários, tudo. A prova foi produzida, eu vi que não é bem assim, então vou ficar por aqui mesmo. Ou, dependendo do contexto, eu posso conseguir um bom acordo a partir daquelas provas. Isso aqui foi provado, você não quer negociar não, e conseguir uma solução consensual. Então, acho que é algo interessante a ser pensado. O outro ponto, e aí eu vou me permitir fazer um parêntese grande aqui para dizer algo que me parece interessante. Mas antes de eu fazer essa abordagem introdutória, eu vou já dizer o assunto. O assunto é sobre arbitragem. O Código traz regras sobre arbitragem que ainda não foram percebidas ou aprofundadas. Mas qual é a introdução que eu quero fazer aqui? São dois pontos que a gente termina vendo isso também. Primeiro é a relação do Código com outras leis. Isso é algo que tem me chamado a atenção. E eu queria, embora não seja o assunto que eu vou tratar, mas eu queria partir de um exemplo para tentar deixar mais claro o que eu quero dizer. Todos nós sabemos que hoje, volto a dizer, não é o assunto que eu vou tratar, é só um exemplo para contextualizar a necessidade dessa introdução. Nós sabemos que hoje, para se defender em qualquer execução, seja no cumprimento de sentença, seja numa execução fundada em título extrajudicial, não é necessário mais que o executado garanta o juízo, né? Ele pode se defender independentemente de penhora, de caução, de garantia, de depósito. Mas o STJ tem um entendimento pacífico de que essa necessidade de garantia ela subsiste na execução fiscal, sob o argumento de que o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, que prevê essa garantia, ele não teria sido expressamente revogado. E aí eles usam o fundamento da norma geral não atinge norma especial. Então, eles usam o fundamento do princípio da especialidade. Há uma norma especial, né, que não foi alterada nem revogada, então ela prevaleceria. O que eu quero é questionar isso. E por que eu estou falando disso aqui? Porque o Código, a relação do Código com leis especiais também está nesse assunto arbitragem, né? Então a gente termina aproveitando para ver também a relação com a execução fiscal e com outras leis. O que é que estamos presenciando? E aí a gente pode dar alguns passos atrás para conseguir entender. Nós, durante muito tempo, vivemos a era da codificação, né? Os assuntos eram tratados nos códigos, né? E a finalidade da codificação era dar segurança jurídica. Tudo já estaria previamente pensado, disciplinado, de forma que o juiz simplesmente, era a época do juiz boca da lei, né? Ele simplesmente declarava o que já tinha sido previamente regulado. E os códigos eram leis enormes que serviam para regular tudo. Tudo que você pudesse imaginar estava ali regulado. Nessa época de codificação, criou-se exatamente essa metodologia que temos até hoje na cabeça. O código é sempre a norma geral, mas nada impede que haja leis especiais. E a relação da lei geral, ou seja, do código com as leis especiais, sempre foi uma relação de subsidiariedade. A lei geral regula a situação, a lei especial regula a situação especial, mas se ela for omissa, você vai à lei geral que vai dar a solução, né? Foi isso que a gente sempre estudou. Só que, de algumas décadas para cá, nós deixamos de viver a codificação e passamos a viver a descodificação. Passamos a conviver com estatutos. Vejam que, né, dos anos 80 para cá, nós passamos a ter o Estatuto da Mulher Casada, o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Cidades,
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código de Defesa do Consumidor, que tem nome de código, mas é um estatuto, né? E esses estatutos, eles são todos multidisciplinares. Tem normas de direito, do direito específico, né? O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, tem normas consumeristas, normas processuais, normas penais, normas de direito administrativo. Há uma multidisciplinariedade em cada estatuto desse. E aí passamos a ter que conviver com códigos e estatutos, né? E isso é tão curioso que, quando o Código de Processo Civil foi processado na Câmara dos Deputados, né, começou no Senado, foi para a Câmara, quando ele chegou na Câmara, houve uma dificuldade grande. Se vocês forem examinar o histórico da tramitação do Código enquanto projeto, vão ver que ele demorou muito na Câmara para ser formada uma comissão, né, passou ali uns 2 meses, uns 6 meses hibernando. Por quê? Porque não havia nenhum servidor na Câmara dos Deputados que soubesse como processa um código, porque nunca tinha tido essa experiência. Aí vocês vão dizer, não, está errado, porque o Código Civil é de 2002. Mas o Código Civil é de 2002, mas ele foi gestado na década de 60, ficou hibernando, tiraram da gaveta e aprovaram. Então ele não foi processado pelo corpo funcional que tem hoje no Congresso Nacional. Ou seja, nós estávamos desacostumados com um código, em aprovar um código. Nem os próprios deputados estavam acostumados com uma lei de mais de 1000 artigos. Havia uma preocupação, várias vezes eram adiadas votações, porque havia a preocupação de não ter um jabuti colocado em cima da árvore, a expressão que eles usam, né? Os nossos políticos usam. Uma expressão curiosa, porque o jabuti não sobe sozinho na árvore. Se ele está em cima, alguém colocou. Então, a metáfora é essa. Uma lei de mais de 1000 artigos, a gente pode estar colocando um negócio aqui, a gente tem que ver, né, se não estão botando nada aqui que está passando despercebido. Então havia essa preocupação, porque os estatutos são leis de 30 artigos, 40, 20. Né? Então passamos a conviver com leis pequenas, né? E voltamos então a ter uma recodificação. Temos o próprio Código Civil, que foi gestado antes, mas surgiu em 2002. O Código de Processo Civil, estão falando aí num novo Código Comercial, estão falando já aí num novo Código Penal. Enfim, estamos voltando à era das codificações, estamos numa recodificação. Mas isso, a recodificação vem para conviver com várias leis, vários estatutos, que são multidisciplinares. Isso muda um pouco a forma de pensar o direito, de aplicar as leis, porque o Código não é mais uma lei geral que tem ao seu lado leis especiais. Muitas vezes a norma geral está no estatuto ou na lei esparsa, e a norma especial está dentro do Código. E o Código de Processo Civil, vocês podem perceber, esse nosso é um código multidisciplinar. Nós temos nele regras sobre cooperação internacional, isso não é assunto de Código de Processo Civil, mas está lá. Nós temos regras no nosso código sobre controle de constitucionalidade. O código diz, por exemplo, que é possível modular os efeitos no controle difuso de constitucionalidade. Isso é uma norma que podia estar na lei da ADIM, da ADC, da DPF, mas está no código. Nós temos normas sobre juizado, que diz que é possível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no juizado. Nós temos normas sobre arbitragem. Então, nós temos situações especiais que não são, entre aspas, do tema do código, mas que têm situações que são regidas diretamente pelo código e não subsidiariamente, como era na era da codificação. Então, temos situações especiais que são disciplinadas diretamente pelo código, ou subsidiariamente, como sempre foi, ou supletivamente. Vejam que o artigo 15 diz que o processo eleitoral, o processo do trabalho, processo administrativo, enfim, outros processos são regidos subsidiária e supletivamente pelo Código de Processo Civil. Então, a aplicação subsidiária é quando há omissão, lá não trata. A supletiva não há omissão, está lá, mas o código vem para reforçar, para melhorar, para complementar. Então, esse convívio do código com a legislação esparsa precisa ser revisto, porque não é mais como era antigamente. Parece até uma música, não é isso? Não era mais como era antigamente. E, então, feito esse esclarecimento, vamos aqui ao nosso tema, que é o da arbitragem. Mas aqui eu queria aproveitar para dizer também que o Código inaugura, né, uma nova forma de encarar o acesso à justiça,
né, quando traz para dentro dele a ideia do sistema multiportas de solução de disputas. Nós fomos educados juridicamente para o litígio. A formação jurídica no Brasil, né, os profissionais do direito saem da faculdade, né, de escudo e espada pronto para a briga. Só que muitas vezes a solução está no meio consensual. Pense no seu dia a dia. Você tem um problema com alguém, com seu vizinho, com seu cônjuge, com seu filho. Você não vai chamar um terceiro, decide aqui para a gente. Você vai procurar ele, vai conversar. Por que em outros assuntos a gente procura logo um juiz para resolver? E o adversário só vai saber do problema quando é citado, não foi procurado antes, né? Então, porque a gente criou essa cultura de que tem que ir para a briga logo. E muitas vezes, quando você procura antes, consegue resolver. É porque, como a gente foi educado assim, os advogados só sabem ganhar dinheiro com honorários de sucumbência, né? E acho que só essa é a alternativa econômico-financeira da profissão, né? Mas a arbitragem entra nesse contexto e no contexto de justiça multiportas, e por que esse nome? É uma metáfora, né? É como se no átrio do fórum houvesse várias portas. A depender do seu problema, você será encaminhado para a porta da mediação, ou para a porta da conciliação, ou para a porta da negociação direta, ou para a porta da arbitragem, ou para a porta da justiça estatal. E aí, o que a gente sempre ouviu e leu, de que ao lado da justiça estatal havia meios alternativos de solução de disputas, passou-se a entender que há meios adequados de solução de disputas. Porque o termo alternativo, ele retoricamente é ruim, porque a alternativa é o que é uma segunda opção, né? Ou terceira, às vezes, como se o judiciário fosse sempre a primeira opção, e se eu não gostar, ou não tiver jeito, sei lá, uma opção, um plano B seria uma dessas outras. E muita gente, quando fala em conciliação, arbitragem, mediação, diz que é importante para diminuir o volume de processo do judiciário. Não tem nada a ver isso. A quantidade de arbitragem não vai diminuir nunca o volume de processos. Pode ser até que as mediações, conciliações diminuam, mas não de forma drástica. O que é importante perceber é que esses meios, eles são adequados, ou seja, é melhor usá-los, em alguns casos, do que ingressar em juízo. Então, uma disputa, um divórcio altamente religioso, altamente contencioso, altamente litigioso, com filhos em comum, sociedades em comum, obrigações em comum. Uma disputa judicial é muito ruim, porque aumentam as mágoas recíprocas, aumenta o desgaste, dificulta a convivência, há negócios em comum, há filhos em comum. As petições são feitas com o fígado, uma petição gera mais 5. Depois de 20 anos de muito desgaste, faz-se um acordo de qualquer jeito para se livrar do problema e ninguém saiu satisfeito e se desgastou essa vida toda, enfim. Uma mediação mais adequada. Não que o mediador vá restaurar a relação, que não é isso que querem muitas vezes, mas restaurar o diálogo, porque mesmo que não haja mais coabitação, mas há obrigações em comum ainda. E esse diálogo restaurado ajuda a encontrar uma solução consensual. A mesma coisa numa disputa societária, né? Os sócios têm um histórico aí de convivência, às vezes por uma besteira, se esse diálogo é perdido e uma disputa termina não ajudando a resolver. Como há casos altamente sofisticados de discussão muito difícil, de valores altos, que não dá para levar para a justiça. Porque, como eu disse, o juiz tem formação generalista, tem 5, 10 mil processos para julgar, o CNJ lá cobrando. Ele não vai ter tempo para estudar um assunto muito difícil, complexo, sofisticado, de altíssimo valor. É melhor um árbitro que estuda isso há anos, conhece esse assunto, se dedica a esse tipo de problema, né? Não tem 5, 10 mil processos, tem 1 ou 2 no máximo. A quantidade de arbitragem que cada árbitro tem é pouca, né? E pode dar uma solução mais adequada. Não vai precisar parar para estudar, ou demorando porque não tem tempo para parar para estudar, porque ele já estuda aquilo diariamente há vários anos. Então, esse também é um ponto importante que o Código traz. Mas, dentro desse contexto, há regras sobre a arbitragem
que eu queria destacar. O artigo 485, que é o dispositivo que trata das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, ele diz no inciso 7, ele tem uma novidade ali, ele diz que o processo será extinto sem resolução do mérito quando o juiz acolhe a alegação de convenção de arbitragem ou quando o árbitro reconhece sua competência do árbitro, do próprio árbitro. Ou seja, o Código consagrou uma regra, né, que já se defendia na doutrina, tem até já precedente do próprio STJ, consagrou a regra da competência do árbitro. Ou seja, quem tem competência para dizer que o árbitro tem competência é o próprio árbitro. Então, se nós firmamos um contrato e há nele uma convenção de arbitragem, e eu quero desqualificar isso, dizer que o caso que eu estou discutindo não está abrangido pela convenção de arbitragem, ou essa convenção de arbitragem é nula, ou não pode isso ir para a arbitragem, eu tenho que pedir que o árbitro diga isso, não o juiz. O juiz não tem competência para isso. Então, se o árbitro disser eu sou competente, o juiz não pode dizer que não é. Então, essa é uma regra que se consagrou no artigo 485, inciso 7 do Código. Outra regra importante sobre arbitragem. Oi? Vamos lá. A arbitragem é um processo caro. É o único ponto negativo que se tem da arbitragem. Mas, porque os processos que vão para a arbitragem são processos de altos valores, né? A CCI, que é a principal câmara de arbitragem internacional no mundo, ela criou agora, no ano passado, mudou o regulamento para prever um processo sumaríssimo para pequenas causas. São causas de a partir de $2 milhões. Pequenas causas, né? Então, o procedimento é mais abreviado, é árbitro único, em vez de ser 3 árbitros. Então, pequenas causas na CCI é $2 milhões. Então, os valores são altos, geralmente. Mas, se você for comparar com as custas judiciais, o risco de falta de compreensão, Tribunal Superior, o tempo gasto, a falta de expertise, o ainda pequeno, existe em muitos lugares ainda no Brasil o índice de corrupção, né, o risco de causas altas dessa, você ter dificuldade de ganhar só pelo direito. Então, tudo isso vai tirando o interesse da justiça e fazendo com que se migre para a arbitragem nessas situações. Mas, respondendo à sua pergunta, há 2 tipos de arbitragem. Existe a arbitragem ad hoc e a arbitragem institucional. A arbitragem ad hoc é quando você chega aqui, vem ser árbitro da gente. Você chama alguém de confiança das partes para ser árbitro. E a arbitragem institucional é quando você procura uma câmara de arbitragem, geralmente ligada a uma federação, a alguma associação. Então, tem a Câmara da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, tem a Câmara tem a Câmara de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é a mais procurada e a melhor aqui no Brasil, que é a CCBC. Tem a Camarb, que é originariamente vinculada à Federação das Indústrias de Minas Gerais, mas agora se desvinculou, é uma Câmara autônoma. Enfim, tem várias câmaras, e aí se você for para uma delas, elas têm lá um regulamento com o valor das custas, dos honorários, e aí depende do valor da causa, depende do valor envolvido. É sempre um percentual sobre o valor envolvido. E aí, não só as custas, mas os honorários dos árbitros, né? Mas não é barato, justamente porque os casos que vão para a arbitragem são casos caros, né? São casos de alto valor. Lá em Pernambuco, o Estado de Pernambuco já participou recentemente de 2 arbitragens. Uma da reforma de um presídio, né? Até ganhamos a arbitragem, e a outra é a disputa para rescindir o contrato da Arena Pernambuco, né? E houve uma decisão parcial que gerou uma judicialização e a arbitragem continua na outra parte, que ainda não foi julgada. Teve um problema porque um dos árbitros agora se tornou tabelião, aí ele entendeu que não pode ser árbitro, porque, como ele é tabelião, recebe uma delegação do Estado, e o Estado é parte na arbitragem, ele entendeu que havia conflito de interesse. Aí a arbitragem vai ter que reabrir para indicar um novo árbitro. Mas, enfim, depende, se for uma arbitragem ad hoc, depende do acerto que se fizer com o árbitro. Se for uma arbitragem institucional, tem uma tabela lá já prevista na Câmara Arbitral. Algumas são mais baratas que outras, mas nem sempre é algo
tão barato assim, né? Mas se você examinar, comparar com os riscos do processo judicial, termina compensando. Mas a outra regra que eu ia falando sobre arbitragem, que está no Código, é a do artigo 337, parágrafo 6º. O parágrafo 6º, o 337, na verdade, é o dispositivo que trata do elenco de preliminares que podem ser suscitados na contestação. E aí, repetindo uma regra tradicional, o juiz não pode conhecer da convenção de arbitragem de ofício. O réu tem que alegar. Se o réu não alegar, vai ficar ali na justiça e o juiz não pode extinguir dizendo que é caso de arbitragem. Mas se o réu alegar, ele vai ter que extinguir e as partes precisam procurar a arbitragem. Mas o parágrafo 6º, ele traz uma novidade importante. Ele diz que a falta de alegação da convenção de arbitragem caracteriza-se como renúncia. Isso é muito interessante, por vários motivos. Primeiro, que a renúncia eu estou abrindo mão mesmo daquilo que havia sido contratado. Então, se houve uma disputa judicial sobre aquele contrato no qual há uma convenção de arbitragem e eu não aleguei a convenção, ou seja, renunciei à arbitragem, houver outra disputa sobre o mesmo contrato, eu posso instaurar a arbitragem, eu não renunciei? Qual é a consequência disso? Então, é muito interessante. Por outro lado, a renúncia se interpreta restritivamente, de acordo com o Código Civil. Então, é só se houver outra disputa com a mesma pretensão ou qualquer outra disputa do mesmo contrato, eu renunciei à arbitragem. Então, é um ponto que precisa ter reflexão, sobretudo porque a arbitragem agora também é um meio de disputa muito importante para o poder público. E o outro ponto que sai dessa regra é que a omissão também é um ato processual passível de interpretação. Hoje está muito claro no Código que os atos processuais podem ser interpretados, né? O pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, a sentença deve ser interpretada de acordo com o conjunto, né, do relatório, fundamentação e de parte dispositiva, né? E se uma omissão caracteriza uma renúncia, então eu posso interpretar uma omissão. Será que aqui foi renúncia mesmo? Será que foi que aconteceu? Então isso é muito importante porque é um aporte teórico a mais para a interpretação dos atos processuais. E, finalmente, sobre a arbitragem, há uma novidade no Código, que é a criação da carta arbitral, que é a comunicação entre árbitro e juiz, a exemplo do que temos em relação à carta precatória. É como se fosse uma precatória do árbitro para o juiz. E isso é muito importante porque, se nós queremos uma boa arbitragem, temos que ter um bom judiciário ao lado dela. Tem uma história curiosa que é importante lembrar, que aconteceu na década de 90 na Bélgica. A Bélgica, querendo fomentar as arbitragens internacionais lá, porque é importante economicamente para o país ter arbitragem, as pessoas vão para lá, frequentam os restaurantes, hospedam-se no hotel, movimenta o país, enfim. Geralmente as arbitragens internacionais os valores são altos. Então, ela, para atrair as arbitragens internacionais, para dizer, venham para cá, na época o rei belga editou uma lei dizendo que na arbitragem feita na Bélgica não tinha interferência do judiciário. Não podia haver ação anulatória da sentença arbitral, o judiciário não se metia nisso, enfim, afastou a presença do judiciário na arbitragem. E o resultado foi exatamente o oposto do que se pretendia. Ninguém quis fazer arbitragem na Bélgica. Até que ele percebeu e uns 10 anos depois revogou a lei. Por quê? Porque uma arbitragem, uma arbitragem, para que se tenha boas arbitragens, melhor dizendo, é preciso que se tenha um bom judiciário do lado, porque o judiciário ele controla e apoia a arbitragem. Então eu preciso do judiciário porque o árbitro ele não tem poder de executar suas decisões. Ele exerce jurisdição, mas ele não tem esse poder de império. Esse é um poder que só o Estado tem. Então, se o árbitro concede uma tutela provisória e a parte não cumpre, ele não pode exercer a força contra a parte. Ele vai expedir uma carta arbitral para que o juiz determine o cumprimento, inclusive com o uso da força. Se ele determina a convocação de testemunha e a pessoa não vai, ele tem que pedir ao juiz o apoio para que o juiz determine a condição sob vara da testemunha.
se é proferida uma sentença condenatória, o cumprimento de sentença é feito na justiça estatal e não na arbitragem. Se a sentença arbitral é nula, quem vai anular é um juiz estatal e não o próprio árbitro. Então, é importante ter um judiciário presente, não para acabar com a arbitragem, rever tudo que for feito, anular, e aí nem tanto invasivo, nem totalmente ausente. Portanto, é um judiciário equilibrado que apoie, né, ajudando aí no cumprimento de decisões e controle, né, anulando sentenças absurdas. Não pode rever o mérito, mas pode anular por vícios formais. Então, a carta arbitral é um instrumento que garante esse apoio. Então, o árbitro precisa da ajuda do juiz e ele vai se valer da carta arbitral, que é uma espécie de carta precatória, como eu disse, do árbitro para o juiz. Então, essas são as regras sobre a arbitragem que estão no Código, que são aplicadas diretamente, não é subsidiariamente, é diretamente. O Código contém regras que são aplicadas diretamente à arbitragem. E são muito importantes porque a arbitragem cresce cada vez mais no Brasil. Hoje, na CCI, o Brasil é o terceiro país em arbitragem no mundo. Só perde para os Estados Unidos e Inglaterra. E esse último ano cresceu muito o número de arbitragens, mais ainda no Brasil, por causa da crise. Eu acho que aumentou o número de contratos inadimplidos com previsão de arbitragem, né? Então, cresce muito a quantidade de advogados que passam a atuar como árbitros e como advogados em arbitragem. Então, importante esse regulamento, essa disciplina, e tudo isso também se aplica ao poder público, porque a lei de arbitragem foi alterada para prever ainda mais arbitragens com o poder público. Essa é uma outra discussão que tem sido travada hoje em dia. Alguns entendem que não, outros entendem que sim, outros entendem que mais ou menos, como tudo em direito, né? Tem entendimento radical de um lado, entendimento radical de outro, depois vem a opinião intermediária, teciogêneos, né, eclética, mista. Eu, particularmente, sou meio radical com isso. Eu acho que isso é um falso problema. Porque como é que, se a premissa é de que precedente é norma, como é que o árbitro não segue a norma? Não é? É o mesmo que dizer, o árbitro segue a lei, né? O problema é que alguns dizem, mas é um absurdo o árbitro ter que seguir precedente, então você vai desqualificar ou desfigurar toda a arbitragem, vai caber reclamação, né, instrumentos. Não. O juiz tem que seguir a lei, mas se ele não seguir, não cabe ação rescisória na arbitragem. Pois é. Na minha opinião, ele tem que seguir, mas também, se não seguir, é o mesmo que ele não ter seguido a lei. Errou. E como o judiciário não pode controlar o mérito, só tem um detalhe aí que não está sendo observado. Aplicar precedente exige um método, né? E se eu invoquei e ele não mencionou, a sentença é nula, porque não está de acordo com o 489, né? Parágrafo 1º, incisos 5 e 6. Então, aí pode ser caso de anulação da sentença arbitral, porque ele não examinou, nem fez a distinção, enfim. Mas se ele adotou errado, ou seguiu errado, ou aplicou errado o precedente, é um erro de julgamento, e o erro de julgamento não é controlado pelo judiciário. Então, assim, para mim é um falso problema. Bom, outro ponto é um ponto que eu queria destacar para vocês, que me parece muito importante. Eu até escrevi, juntamente com os professores Fred de Júnior e Antônio do Passo Cabral, um livrinho sobre esse assunto, que é a mudança do código na parte dos procedimentos especiais. Aparentemente não haveria muita mudança. Quando se fala disso, muita gente diz, tais procedimentos foram mantidos, tais foram eliminados, agora tem esses novos. Mas eu acho que o código foi muito mais além do que isso. Por quê? O código, ou melhor, vou começar de outro modo. No estudo dos procedimentos, tradicionalmente, a nossa doutrina sempre disse que os procedimentos são inflexíveis, precisa observar a legalidade, são taxativos, são infungíveis, os procedimentos especiais são excepcionais. Então, se o caso é de consignação em pagamento, tem que ser a ação de consignação em pagamento, não pode ser qualquer outro, se for diferente, é extinto. Se o caso é de prestação de contas e eu entro com ação de procedimento comum, eu entrei errado, é absurdo e um processo é extinto. Eu acho que esse ambiente de inflexibilidade, ele
deixa de existir no Código atual? Primeiro, que o nosso procedimento comum, primeiro ponto, o nosso procedimento comum é altamente flexível. Há vários circuitos ou rotas possíveis. Então, você pode entrar com ação e o juiz já julgar liminarmente improcedente. É uma rota possível, é um circuito possível. Você entrou com a ação, já tem súmula vinculante, o precedente obrigatório, o juiz, você não tem razão aqui, a matéria é só de direito, já julga improcedente, sem nem mesmo citar o réu. Né? Como eu disse, é uma rota possível. A outra é eu entrar com a ação, o réu ser citado, contestar e o juiz perceber que é caso de julgamento antecipado de mérito e já sentenciar sem precisar instaurar a fase de instrução, sem precisar ter a instrução probatória, ou dilação probatória, como alguns chamam. Outra opção é parte da demanda já ser incontroversa e outra não, então ele já proferiu o julgamento antecipado parcial do mérito. E a outra parte é encaminhada para a instrução. Como é possível ele proceder com todas as fases, toda a instrução, ouvir testemunha, realizar perícia, né? É outro circuito possível, um caminho longo, demorado. Como pode ainda eu entrar com um pedido de tutela provisória satisfativa de urgência antecedente, né, muito nome, ele dá a medida, a parte não recorre, o réu não recorre e já estabilizou. Aliás, o STJ ontem decidiu que se contestar, não estabiliza. Para que estabilize, é preciso que seja inércia total. Foi um precedente ontem do STJ. Mas, enfim, então o sujeito não se insurge, o réu não se insurge e estabilizou. O juiz já extingue ali. Então, há vários caminhos possíveis. Ao lado disso, as partes podem celebrar negócios processuais para alterar o procedimento. Tirar uma audiência, botar outra, diminuir os prazos, aumentar, mexer no procedimento. O juiz pode também inverter o ônus da prova ou redistribuir o ônus da prova. Isso muda o procedimento. Então, o nosso procedimento ele é muito flexível para que se ajuste às particularidades do caso, para que se adeque melhor às peculiaridades do direito material. E aí, para consagrar de vez essa flexibilização, nós temos o artigo 327, parágrafo 2º, que aparentemente não trata disso. O artigo 327, ele contém os requisitos para acumulação de pedidos, que são requisitos tradicionais do nosso sistema, né? Então, é preciso que, não é necessário que haja conexão entre os pedidos, mas eles precisam ser compatíveis, não é? É uma compatibilidade lógica. Então, por exemplo, eu não posso pedir o cumprimento do contrato e a anulação do contrato. É incompatível. Eu quero que ele seja cumprido, eu quero que seja anulado. Eu posso pedir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, havendo compatibilidade, eu posso acumular pedidos. É preciso também que o juiz seja absolutamente competente para ambos. Então, eu não posso pedir, formular uma petição de herança e, ao mesmo tempo, a indenização, porque são competências diferentes. Uma é vara de sucessões, outra é vara civil, né? Enfim. E os procedimentos para cada pedido devem ser o mesmo. Né? Ambos devem estar submetidos ao mesmo procedimento. Se um tiver submetido ao procedimento comum e o outro ao procedimento especial, eu posso acumular desde que traga tudo para o procedimento comum. Essa regra era exatamente assim no código anterior. Não haveria, então, nenhuma novidade. Mas o que é que acontecia lá? Imagine um exemplo clássico que acontecia. Imagine que eu pretenda pedir a resolução do contrato e a reintegração de posse. Eu não tinha como acumular porque um é procedimento comum, outro é procedimento especial. Né? A reintegração de posse tem um procedimento especial e tal. Mas o que é que caracterizava o procedimento especial da reintegração de posse? É uma fase inicial em que se permite uma tutela de evidência, né, em que se permite uma liminar com requisitos mais fáceis. Né, basta eu provar que tinha a posse, que ela foi esbulhada e que isso aconteceu há menos de 1 ano e 1 dia. Provando isso, eu consigo ter a liminar. Se eu cumulava os dois pedidos e tudo tinha que ser submetido ao procedimento comum, eu perdia essa vantagem. Eu podia acumular o desfazimento do negócio com a reintegração de posse, desde que eu abrisse mão dessa liminar. Eu não podia ter a liminar. Era assim no Código Antigo. No Código Novo, né, exatamente por força do artigo 327, parágrafo 2º, eu posso acumular
vir para o procedimento comum e trazer comigo a técnica lá do procedimento especial. Ela pode vir para cá. Então, isso, somado a toda a flexibilidade que nós vimos, faz com que tenhamos procedimentos flexíveis em que as regras são combinadas, elas transitam de um procedimento para o outro. O parágrafo único do 1049 confirma isso. O que diz o parágrafo único do 1049? Ele diz que há várias leis que prevêem procedimentos especiais, dizendo, nesse caso, aplica-se o procedimento sumário. O procedimento sumário foi extinto, não existe mais. Então, o 1049 diz, toda vez que uma lei disser que aquele procedimento está sujeito ao procedimento sumário, leia-se que ele está sujeito ao procedimento comum. Mas se você for examinar várias leis dessas, ele diz que está sujeito ao procedimento comum, mas sempre traz uma peculiaridade. Aqui a petição inicial vai ter que ter tal requisito, aqui será possível uma liminar com tal requisito. Então, eu vou me submeter ao procedimento comum trazendo essa técnica que estava lá na lei especial. Então, o nosso código, nessa parte de procedimentos especiais, ele traz um cenário que, se fosse para fazer um prognóstico, ele traz um cenário que a tendência é que nós não precisemos ou não tenhamos mais procedimentos especiais, e sim técnicas especiais que são aplicadas aqui e ali, são trazidas de um lugar para o outro. E, na prática, a gente já começa a ver isso. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, é relator de um mandado de segurança, um mandado de segurança originário no Supremo contra o presidente da República, que ataca um ato do presidente que proibiu a adoção de livros de Monteiro Lobato nos colégios, dizendo que eram livros preconceituosos e tal, que ofendia questões raciais e política de gênero e tal. E aí o ministro convocou uma audiência de mediação no mandado de segurança. Muita gente ficou estarrecida. Audiência, mandado de segurança, que absurdo. Mandado de segurança é prova pré-constituída. Mas por que não, nesse ambiente de consensualidade que vem sendo estimulado, tentar fazer um acordo ali para resolver? Por que não a audiência de mediação que está no artigo 334 para o procedimento comum não pode ir para um procedimento especial? Para uma ação de consignação em pagamento, para um mandado de segurança, para qualquer outra medida, né? Há uma lei, que é a Lei 8437, todos conhecemos, porque contém regras que envolvem o poder público em juízo. Tem uma regra lá na 8437, que é de 92, que diz que, numa ação civil pública contra o poder público, o juiz só pode apreciar a liminar o pedido de tutela provisória depois de ouvir a procuradoria do órgão em 72 horas. Então, numa ação coletiva contra o poder público, o primeiro passo é citar o poder público para ele falar sobre o pedido de liminar. Tem 72 horas para isso. Depois é que vai só, então, ser intimado para começar o prazo de contestação. Por que não aplicar, e alguns juízes já fazem isso, por que não aplicar essa regra para o procedimento comum também? O sujeito pediu uma tutela provisória, o juiz ainda está inseguro, esperar a contestação é muito tempo, porque são 15 dias úteis, né? No caso do poder público são 30 dias úteis, isso pode perecer o direito da parte, pode já ser tarde, mas também conceder assim, sem ter mais elementos, ele não está confortável, está inseguro, chama a parte para falar em 48 horas, em 72 horas, só sobre o pedido de liminar. Então, ele está trazendo uma técnica que está lá só para ação coletiva contra o poder público, por uma ação de procedimento comum. Está aplicando uma regra que era de um procedimento para outro. Então, você pode manejar essas regras de um lugar para outro. Essas técnicas são cambiáveis. Professor, com relação a essa flexibilidade que o senhor se refere, está diretamente relacionada com os poderes do juiz no CPC, no artigo 139. Ser contido como poder, ele é exercido em face de alguém. Isso. Em relação a esse juiz de alguém. A minha preocupação só com relação a isso seria a segurança jurídica e também direitos fundamentais, principalmente do réu. Como eu tinha advogado de réu, a gente tem essa preocupação. Sim. Sim, sim. Vem atender a uma demanda de acesso à justiça, um acesso efetivo. Então, essa preocupação, assim, qual seria o limite assim, desse controle? Seria o modelo cooperativo, dialogando as partes? Exatamente. Seria isso? Isso aí.
tudo construído num ambiente de cooperação. Veja um outro exemplo. Nas ações de direito de família, há um procedimento especial para isso, e há uma regra lá que diz assim, quando o interrogando for alguém vítima de alienação parental ou de violência, o juiz deve se valer de um assistente social ou um psicólogo, porque ele não tem a expertise necessária para saber como interrogar, como fazer a pergunta, como abordar. Pode ser que a pergunta que ele faça, a forma como ele faça, intimide e não consiga obter o depoimento, as respostas adequadas, prejudicando o próprio interrogando, né? Então ele deve, melhor dizendo, se valer de um psicólogo, de assistente social, de especialistas que vão saber abordar, vão, na verdade, talvez até interrogar no lugar do juiz. Por que não aplicar essa regra também em qualquer outro caso que não seja de direito de família, que envolve violência? No processo do trabalho, por exemplo, um empregado que está com depressão, ou com alcoolismo, ou se drogando, né, e há um processo contra a sua demissão, sua despedida, né, no processo de trabalho é despedida e não demissão. E aí o juiz ele mesmo vai interrogar uma pessoa que está com problemas, que talvez a abordagem não seja a melhor. Então, por que não aplicar essa regra para esses outros casos? Então, acho que, ao contrário, ele amplia o ambiente de cooperação, né, ele ajusta o processo àquela realidade, aumentando ainda mais a instrumentalidade que marca qualquer processo, né? Agora, abusos existem em qualquer situação, em qualquer aplicação de qualquer regra, e aí tem os controles para isso, recurso, etc. Eu comento nossa realidade, tá? Em razão do número de demandas muito grande, né? Me parece que essas mudanças são bem-vindas mesmo para atender um acesso efetivo à justiça, mas parece que o modelo cooperativo não chegou no judiciário. Essa é a preocupação. Eles acham que cooperação é só entre as partes. E, na verdade, é o dever de alerta, o dever de esclarecimento, consultar as partes. Então, é só por causa disso. Isso é uma questão operacional. Sim. Claro. Como uma situação muito semelhante ao que você está trazendo, porque ela vem dos meios efetivos ativos. Sim. Mesmo com a comunicação. Eles notam quais são os limites na escolha dos meios efetivos ativos. Mas é um problema de formação jurídica também, a gente foi condicionado. Eu sempre faço essa experiência. Quando eu estou dando aula na graduação, se eu cito o número de um artigo ou de uma súmula, os alunos já anotam. Se eu explicar sem disser o número do artigo, eu não anoto nada. Mas isso está no artigo tal. Aí. Então, a gente é condicionado a ter que estar escrito, né? Então, se é atípico, não está escrito. Exige criatividade. E, às vezes, o juiz não tem a criatividade. E aí, em vez de adotar uma medida adequada, cancela o passaporte, retém a carteira de habilitação, que às vezes, muita gente tem nada a ver com o caso, não resolve nada. É uma punição, na verdade, né? Equivale a uma ordem de prisão. É uma chantagem. Pague, senão vai ficar sem o CPF aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, se você não pode pagar, você não quer pagar, então não pode viajar. Eu não posso entender que a dívida que está sendo cobrada contra mim é indevida, é excessiva, aí eu não posso viajar. Aí eu estou sofrendo uma execução, estou sem condições de pagar, mas recebi uma bolsa para estudar fora, eu não posso, porque meu passaporte está retido. Aí dever virou crime, né? Tem que ser preso, porque é quase isso, né? Eu acho que aí. Sim. Pois é. Mas eu acho que além disso, a gente tem um problema, porque cada um tem sua cooperação. Assim, cada um tem sua ideia do que é cooperação. A ideia de emitir dinheiro sobre cooperação, por exemplo, não é a mesma de Fred Dias Júnior, não é a mesma de Lúcio Graça de Gouveia, não é a mesma de vários autores que escreveram sobre esse assunto. Até um estudo que eu tenho vontade de fazer, mapear todas essas teorias e ver qual delas o código adotou, porque cada um que defende uma coisa. Daniel, por exemplo, defende a cooperação, mas é contrário aos negócios processuais. Então, a cooperação dele é mais... o juiz
é mais protagonista que para muitos outros que defendem uma cooperação em que o juiz é um pouco menos protagonista. Talvez, talvez a tese de Daniel seja uma inquisitividade com dever de consulta. Talvez. Porque o modelo de Estado dele é de um Estado mais presente, mais intervencionista, né? É interessante que o CPC, ele conjuga normas da autonomia para as partes, que seria um Estado mais liberal, mas essa autonomia sempre visando dar uma tutela nacional efetiva, que é uma eficácia vertical dos fundamentos das pessoas. Então é interessante, mas a visão do Daniel é justamente isso. É porque as relações dentro do processo, por isso que o processo também tem esse viés que é interessante, as relações dentro do processo reproduzem as relações de poder que existem na sociedade. Então, se você tem uma visão mais estatista, o juiz é mais protagonista do que aquele que tem uma visão mais garantista ou mais liberal, né? Os garantistas, os excessivamente liberais, entendem que é inconstitucional o poder instrutório de ofício do juiz. E acrescentam até estudos de neurociência, né, para dizer que quando o juiz determina a produção de prova de ofício, é porque ele já está convencido que a parte tem razão e já que ela não provou, ele quer que essa prova seja feita para ele julgar procedente. O pessoal de direito de processo penal fala muito disso, né? No processo penal há uma preocupação muito maior do que no processo civil sobre esse assunto. Nossa, eu digo da doutrina, né? A galera lá se preocupa mais com isso. Mas eu concordo com vocês e acho que o meu diagnóstico é que é porque nós temos uma diversidade de teorias sobre cooperação. E falta aí um consenso. Qual é a cooperação? Cada um que tem a sua, né, para chamar de seu. Um outro ponto que eu queria destacar para vocês é que o código ele eliminou a estabilidade subjetiva da demanda. Isso é bem interessante. No código anterior, feita a citação, as partes não podiam mais ser alteradas, salvo se morresse ou se houvesse alienação de bem litigioso, né, com a concordância da substituição de uma pela outra. Não há mais regra equivalente que diga, feita a citação, mantém-se as partes. Não há mais dispositivo que diga isso. E, ao lado disso, há várias outras regras que permitem o ingresso ou mudança de partes ao longo do procedimento. Então, o réu, por exemplo, na contestação, quando alega que é parte ilegítima, o artigo 338 diz que ele tem que dizer quem é o legítimo. Para quê? Para viabilizar a troca. Sai um e entra outro. Nós temos aí a presença de amicus curiae no processo, que o Código qualifica como terceiro interveniente, né, como intervenção de terceiros. E ele pode entrar a qualquer momento no debate. Nós temos o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser feito a qualquer momento, durante a fase de conhecimento, durante a fase de cumprimento. Né, enfim, aqueles marcos rígidos de estabilização que impedia a mudança, troca ou eliminação de uma parte, não existe mais. Então, nesse ponto, o nosso processo também é mais flexível, permitindo aí o ingresso, né, de partes ao longo do procedimento. Até mesmo a mudança de um polo para o outro, que a gente já tinha na ação popular, e se pararmos para pensar, talvez seja possível em outros casos também. A depender do problema que está sendo apresentado, o réu pode se associar ao autor contra aquilo, né? Então, um juiz que seja suspeito ou impedido, um dos litisconsortes passíveis pode concordar com o autor e, não, esse cara realmente aqui é amigo ou é inimigo, ou não pode ser o juiz da causa. E pode haver aí uma inversão de polos para aquela postulação no curso do procedimento. Então, isso vai gerando uma maior flexibilidade. E, na verdade, a minha preocupação é que tudo isso exige uma sofisticação para a qual talvez muitos de nós não estejamos preparados, né? O código trouxe um processo mais sofisticado. E isso exige, né, mais de todos nós, né? Uma outra regra que também é importante, ela já existia na Lei da Ação Civil Pública, mas nunca foi observada, e com o código ganha oxigenação, passa a ter mais atenção,
é a do inciso 10 do artigo 139. O 139 é o dispositivo que trata dos poderes do juiz, né? E o inciso 10 diz que quando o juiz perceber que há vários casos repetitivos que têm chegado, ele deve oficiar ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou qualquer legitimado para propor ação coletiva, para que então ajuizem a ação civil pública. E essa é uma regra interessante porque ela mostra uma prevalência do direito do processo coletivo sobre o individual, né? Privilegiando o processo coletivo. Então, se alguns processos individuais estão chegando e o juiz vê ali uma potencialidade de repetição, oficia logo isso, sugerindo a propositura de uma ação coletiva, porque é melhor resolver coletivamente do que, né, deixar dispersa essa postulação, né, de forma difusa em inúmeros casos repetidos, né. Então há esse recado aí, né, que se extrai do inciso 10 do artigo 139. É possível também que, instaurado um IRDR ou um recurso repetitivo, haja em curso processos individuais e coletivos sobre o mesmo assunto. Então, é ideal, já que essa regra pode funcionar também como um norte hermenêutico, já que há uma prioridade do processo coletivo. Então, o IRDR deveria ser instaurado no processo coletivo e não no individual, porque ali eu tenho uma discussão mais ampla, permitindo aí que um precedente mais consistente do que se ele surgir de um caso individual, né? Exato. Pois é. Porque o que demanda da gente não vai adiantar. Tem 1000 procuradores que vão ficar trabalhando em processos que são idênticos, né? Ou instaurar o IRDR, né? Alguns IRDRs, né? É que às vezes tem questão só. Pode ser tesa. Outro ponto importante que eu queria destacar para vocês é a regulação contida no Código sobre a prova pericial. Acho que foi um dos pontos muito positivos do Código, mas eu não vejo, na minha experiência profissional, nem mesmo nos lugares que eu vou falar, as pessoas comentando disso, não vejo isso tendo sido implementado ainda. A regulação da prova pericial é muito boa no Código, sobretudo em relação à prova técnica, porque essa é uma preocupação de toda a América Hispânica, menos no Brasil. Então, os argentinos, uruguaios, colombianos, mexicanos, todos se preocupam com isso, chilenos, e a gente aqui no Brasil não tem essa preocupação. Os nossos vizinhos chegam a dizer que, no caso da prova técnica, se não houver cuidado, o juiz está transferindo a jurisdição para o perito. Porque, vejam, imagine um exemplo corriqueiro e simples, que é o exame de DNA. O juiz determina a realização de um exame de DNA. Chega o resultado. O juiz tem condições de controlar? Ele vai homologar, né? Ou seja, quem julgou foi o perito. Você vai estar nas mãos dele. Então, o Código, preocupado com isso, ele diz assim, o perito, quando aceita o encargo, ele tem que esclarecer qual o método que vai adotar. Porque logo que o exame de DNA surgiu no Brasil, tem um estudo sobre isso, feito pela Universidade de São Paulo, mostra que a margem de erro dos exames de DNA feitos lá na década de 90 era de 70%. Porque se adotava um método equivocado. Hoje é que o exame de DNA está com o método certo. Então é possível que tenha havido no início algumas investigações de paternidade com resultado errado. É isso aí. E o Código incorporou isso. Ele diz, é preciso que o perito indique qual método e mostre que ele goza de aceitação acadêmica, científica, acadêmica, enfim. E aí melhorou isso, porque quando o juiz for examinar, ele vai checar se foi adotado realmente o método anunciado, né? Então, esse é um ponto muito positivo que eu ainda não vi sendo observado ou explorado. Outro ponto é que os tribunais precisam, isso aí eu também não vi, não tenho conhecimento.
Sim, claro. Sim. Sim, sim. E outra coisa importante que eu não tenho visto se concretizar é que os tribunais precisam elaborar uma lista de peritos, e essa lista é elaborada a partir de consulta aos conselhos profissionais, às universidades. Isso é muito importante, porque às vezes, muitas vezes, historicamente, né, o perito é um cara que é chapa, é amigo, é brother do juiz. Né? Nomeia aí porque é bom, uma receitazinha mais para ele, né, uma renda. E o sujeito não tem especialidade no assunto. Então é muito comum você ver, sobretudo no interior, isso acontecer. Então o Código traz essa regulamentação nesse sentido. O tribunal tem que elaborar uma lista de peritos, e para elaborar essa lista ele tem que consultar universidades, conselhos profissionais, pegar informações e deixar disponível. E o juiz tem que nomear os peritos dessa lista, e não aquele que está ali na vara, já cadastrado, porque é de confiança do juiz. Confiança do juiz, não tem isso. Tem que ter expertise no assunto e estar preparado para examinar, avaliar, enfim, tratar daquele caso. Então, são regras que me parecem, merecem, né, destaque, ainda não foram observadas, e aí por isso eu incluí nesse rol de assuntos para conversarmos. Há mais dois para que nós encerremos. Um tem tudo a ver com a advocacia pública, que é a remessa necessária. Há 2 pontos da remessa necessária que eu queria destacar. Eu venho defendendo isso desde que o Código foi aprovado, não vi muita gente concordar. Saiu recentemente um livro da professora Janaína Noleto, que foi sua tese de doutorado lá na Universidade Federal do Ceará, que ela concorda e vai além. Né? Ela acha que por causa disso é possível haver negócio processual para dispensar a remessa necessária. Mas o que é que eu quero dizer aqui, vejam, se nós pegarmos o artigo 475 do Código anterior, que era o que tratava da remessa necessária, e compararmos com o 496 do Código atual, que é o que trata da remessa necessária, vamos perceber uma diferença na redação. No Código anterior dizia que, proferida a sentença, havendo ou não apelação, os autos serão encaminhados ao tribunal para o reexame necessário. No Código atual diz, não havendo apelação, os autos serão encaminhados ao tribunal para a revisão, enfim, para o reexame necessário. Qual a diferença? Qual é a minha conclusão disso? No Código atual só há remessa se não houver apelação. Se houver apelação, não tem remessa. Aí, vocês devem estar pensando assim, mas qual é a consequência? Tem uma consequência. Imagine que o poder público apelou, logo não tem remessa, e a apelação é inadmissível, não impugnou especificadamente o fundamento da sentença, por exemplo. A apelação vai ser inadmitida e não vai ter remessa. Então, a repercussão muito prática é muito grande. Agora, se a apelação foi parcial, tem remessa da outra parte não apelada. Mas se ela foi total, não tem remessa. Se não houve apelação, aí tem remessa. E às vezes pode ser conveniente não apelar para que haja remessa, porque se eu apelar e perder, os honorários vão ser majorados. Mas se é um assunto que ainda não está muito, já tem uns precedentes contrários, não está muito certo, é melhor não apelar, porque a remessa vai devolver, e se perder, não tem honorários. Não tem a majoração de honorários. Né? Então, pode ser estrategicamente para reduzir custo, como a remessa permite distribuição de memoriais, sustentação oral, não impede isso, mas também evita uma majoração de honorários. Por outro lado, é problemático porque só não tem remessa nos valores menores, ou seja, a remessa são nos casos de maior repercussão, é complicado você não recorrer. E aí termina esvaziando cada vez mais a remessa. Se você apelar, não vai ter remessa, e desistir da apelação, não houve remessa. É por isso que a professora Janaína defende que é possível negócio processual, porque basta você recorrer e desistir do recurso. Logo, você pode antecipadamente combinar com a outra parte que não há remessa, fazer um acordo e resolver o problema. O grande problema de tratar desses assuntos no ambiente do poder público é porque nós, e aí é algo metajurídico, né, não é jurídico, nós vivemos hoje um ambiente de desconfiança generalizada.
Né? Você vai fazer um negócio para dispensar remessa, já vão dizer, ei, tem alguma coisa aí. Né? Então, é porque a gente vive um cenário político, sociológico complicado. Né? Mas, juridicamente falando, me parece que da forma como está posta a questão no Código, só há remessa se não houver apelação. E o outro ponto da remessa é que nós hoje convivemos com a realidade de decisões interlocutórias agraváveis e decisões interlocutórias não agraváveis. Se bem que o STJ ontem proferiu uma decisão aí esquisita, basta alegar urgência para ser cabível o agravo. Mas, abstraindo esse detalhe, nós temos, enfim, decisões agraváveis e não agraváveis. As não agraváveis são atacadas na apelação, né? Não há agravo. Só que, se não houver apelação, haverá remessa. Como é que ficam as interlocutórias não agraváveis? Na minha opinião, a remessa devolve ao tribunal não só a revisão da sentença, mas também de todas as interlocutórias não agraváveis. Já que não tem apelação na qual eu possa atacá-las. Né? A remessa que faz o papel da apelação fará o papel em tudo, não só em relação à sentença, mas também em relação às interlocutórias não agraváveis. Então, esse ponto que me parece que também não vem sendo percebido, eu queria destacar. E o último ponto é sobre a reclamação constitucional. Ela ganhou muita importância no Código, vem sendo estudada, mas é um ponto que não tenho percebido aí na análise nem da doutrina, nem nos eventos aos quais eu tenho ido. A reclamação ela cabe, como nós sabemos, para garantir a autoridade da decisão, para preservar a competência. No caso de descumprimento de precedente obrigatório, ela é possível. Mas sempre se fala da reclamação de um tribunal para outro. Então, um juiz de primeira instância não seguir um precedente obrigatório do Supremo, cabe a reclamação direta para o Supremo. O juiz não seguiu um precedente firmado em RDR pelo Tribunal de Justiça, cabe a reclamação para o Tribunal de Justiça. Mas ninguém fala ainda da reclamação do tribunal para o próprio tribunal. E me parece que é possível. Vejam, o Código diz que, se for firmado um precedente num incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é obrigatório. E, se não for cumprido, cabe a reclamação. Então, imagine que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, num IRDR, num incidente de resolução de demandas repetitivas, entendeu que não é devida ao RV para servidor do Executivo, que é uma tese que vocês têm muito aqui, né, segundo me foi dito. E, mesmo com esse precedente firmado, tem uma Câmara do Tribunal que insiste em deferir. Por que não cabe a reclamação? Se o artigo 926 diz que aos tribunais cumpre o dever de manter a jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente, né, e o tribunal, um órgão do tribunal que não segue aquele precedente que é obrigatório e deve ser seguido nos termos do artigo 927, cabe a reclamação porque não foi seguido, por que não pode? Né? O problema daí é talvez você defender que há uma hierarquia dentro do próprio tribunal. Em certa medida, sim, a partir do momento que se cria uma observância horizontal dentro do próprio tribunal, e há um órgão que não segue, e nós criamos um mecanismo de controle e que serve justamente para forçar esse cumprimento, seria uma medida altamente eficiente de você evitar recorrer para um tribunal superior que muitas vezes não vai admitir o recurso, porque nesse exemplo de URV é uma questão local, né, tem que examinar a lei municipal, então o caminho mais eficiente é a reclamação no próprio tribunal. Então, é um ponto que eu só vi falar, foi um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, num livro sobre reclamação no processo de trabalho, chamado Cláudio Brandão, né, que ele defende essa hipótese. A partir disso, eu e o professor Fred passamos a defender também essa situação, mas eu não vejo ninguém falar disso, por isso que eu coloquei aqui como destaque entre as questões ainda não aprofundadas ou observadas no novo Código. Então, meus caros, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Não sei se gostaram, mas eu gostei muito de falar para vocês. Muito obrigado. Se houver aí um debate, eu estou à disposição. Professor, eu queria que você pudesse falar um pouquinho. Recentemente foi editada a Lei 13.655, que é a Lei de Segurança Jurídica, que alterou a linha de vida. Sim, sim. E ela de certa forma, ela introduz
sequencialismo. Verdade. Processo civil. Artigo 20, né? Isso. Eu queria saber qual a sua impressão. Eu acho que formalmente os dispositivos têm expressões muito abstratas, genéricas e indeterminadas, né? Isso pode dificultar a aplicação. Mas eu acho que, no geral, é uma lei interessante, porque há uma dificuldade, sobretudo no ambiente público, de aplicação, né, de regras, de controle mesmo, né, porque a minha impressão é que o direito administrativo parou um pouco no tempo, ainda está naquela legalidade da lei, né, quando a gente vive uma legalidade de juridicidade, né, de ordenamento. Por outro lado, é um problema, né, você permitir que um fiscal de arrecadação diga, não, aqui eu não posso arrecadar porque é inconstitucional, né? Então, ela traz aí elementos que terminam ajudando, né, no controle de atos públicos, na melhor justificação de decisões, na fundamentação, e tenta garantir aí mais segurança jurídica nas atividades de controle e de atuação pública, né? Em geral, eu acho boa a lei, embora eu critique aí a redação de alguns dispositivos, né? Mas se a gente conseguir interpretar adequadamente, acho que é uma boa lei. E, no geral, acho interessante. Acho que a gente precisava, na verdade, porque a nossa lei de introdução estava ligada só ao direito privado. E agora vem uma parte mais voltada para o direito público. Que, na realidade, ela procura combater a utilização ela chama de valores jurídicos abstratos, seria um dos princípios. Pois é. Mas Eu acho ruim a expressão, porque valor não é norma, né? Está no ambiente axiológico e não deontológico. Então. Feitas essas ressalvas, eu acho que é uma lei boa. os prejuízos óbvios, ela também se utiliza dessa abertura, né? Pois é. Acho que faltou um pouco de prurido técnico na redação de alguns dispositivos. É um problema de técnica legislativa. Mas, em geral, é uma boa iniciativa. Eu acho que o judiciário vai criar um mecanismo de, né, criar uma nova. Como eu disse a vocês, eu sou um otimista incorrigível, né? Então, eu acho que vai ter um probleminha, mas depois vai ser bom.